O inconsciente faz muitas pessoas repetirem exatamente aquilo que mais as machuca. E o mais assustador é que elas chamam isso de destino. Porque se você observa com atenção a sua própria vida, você vai perceber que existem decisões que você toma, comportamentos que você repete, que não fazem sentido nem para você. Você sabe que aquilo não te ajuda. Você sabe que aquilo te limita. E ainda assim você repete. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na vida profissional, isso acontece nas escolhas mais importantes. Então a pergunta não é, por que eu não consigo mudar? A pergunta correta é, o que em mim está comprometido com essa repetição? O que acontece dentro de mim que me faz não sair desse movimento? Porque existe algo aí dentro de você que se mantém, mesmo quando você quer mudar. E esse algo não está no nível da vontade, está num nível mais profundo, onde a sua história, os seus registros e a forma como você se estruturou começam a operar. E quando isso não é compreendido, você continua tentando resolver a sua vida no nível do comportamento, sem perceber que o comportamento é só o efeito final de algo muito mais profundo e muito mais complexo. E é aqui que a gente precisa dar um passo atrás, para entender como isso tudo foi sendo construído. Porque ninguém chega na vida adulta com essa sensação de limitação do nada. Isso vai sendo estruturado ao longo do tempo, ao longo da vida, muitas vezes de forma silenciosa. E muitas vezes completamente inconsciente. Lacan vai dizer que o sujeito se constitui a partir do olhar do outro, da linguagem e dos lugares que ele ocupa desde muito cedo. Isso significa que antes mesmo de você ter clareza sobre quem você é, já existia um campo de significados sendo construído ao seu redor e operando na sua vida, nas suas decisões, nos seus resultados. Falas que você ouviu, formas como você foi reconhecido ou não reconhecido, expectativas que foram colocadas sobre você, palavras que você ouviu que te classificaram e até lugares que você precisou ocupar para se manter pertencente. E tudo isso vai criando uma espécie de estrutura interna que delimita, muitas vezes, sem que você perceba, até onde você pode ir, até onde você se autoriza, até onde você recua. Então, quando você chega na vida adulta e diz, eu não consigo avançar, muitas vezes isso não é falta de tentativa. É uma coerência com algo que já foi estruturado lá atrás. É como se existisse uma lógica, uma verdade interna que mantém você dentro de determinados limites. Mesmo quando racionalmente você deseja ultrapassá-los, isso não acontece. E isso é o que torna essa experiência tão difícil. Porque existe uma parte de você que quer ir e existe outra parte de você que não permite que você vá. Essas duas partes não se resolvem com esforço. Elas precisam ser compreendidas. E é exatamente por isso que essa dor não é uma dor comum. Porque ela não está ligada apenas a resultados. Ela está ligada à existência. É a sensação de que existe uma versão sua que nunca chegou a se realizar. Não porque não havia possibilidades, mas porque algo no caminho interrompeu esse processo. E com o tempo, isso vai gerando uma forma muito específica de sofrimento. Não é só frustração. É um tipo de tristeza mais profunda, quase como um luto. O luto de uma vida que você não viveu. O luto de possibilidades que ficaram pelo caminho. E que em algum nível você sabe que eram suas. Kierkegaard, o grande filósofo, falava sobre isso quando dizia que a maior forma de desespero é não tornar-se quem se é. E quando você escuta isso, pode parecer abstrato, mas quando você sente isso é extremamente concreto. Isso aparece no seu dia a dia. Isso aparece na forma como você se posiciona, na forma como você recua, na forma como você decide e principalmente na forma como você se percebe. Porque no fundo, essa dor não é só sobre o que você não conquistou. Essa dor é sobre quem você sente que poderia ter sido
e não foi. Quando você começa a olhar para tudo isso com mais atenção, essa sensação de estar travado, de não avançar, de não se tornar quem poderia, começa a fazer mais sentido. Porque ela deixa de ser interpretada como falta de capacidade e passa a ser compreendida como efeito de uma estrutura. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a sua própria história. Porque até então, você provavelmente tentou resolver isso no lugar mais acessível, no comportamento. Você tentou se organizar mais, você tentou se disciplinar, você tentou se forçar a ser diferente. E isso pode até funcionar por um tempo, mas isso não sustenta. Porque você está tentando agir contra algo que você ainda não compreendeu. E enquanto você não acessa isso, você continua vivendo esse ciclo. Tenta, avança um pouco, recua, tenta de novo, se frustra, desiste. E aos poucos você começa a acreditar que o problema é você. Mas o ponto não é esse. O ponto é que existe algo em você que ainda não foi compreendido. E enquanto isso não é colocado em análise, você continua tentando mudar os efeitos, sem nunca tocar na causa. E é exatamente aí que começa uma possibilidade real de mudança. Não quando você tenta mais, mas quando você começa a entender. Porque quando você entende, você deixa de repetir de forma automática. E começa pouco a pouco a se reposicionar na sua própria existência. E o que está por trás disso, o que sustenta essa repetição, é mais profundo do que você imagina. E não começa agora. Isso tem uma origem. Isso foi sendo construído ao longo da sua história, em experiências que muitas vezes você nem percebe mais, mas que continuam operando. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no nosso próximo vídeo, na sequência desse vídeo aqui. Se você quer entender de onde vem esse padrão, por que você repete, por que a sua vida parece não sair do lugar, se você quer, inclusive, descobrir a solução para esse processo, ativa o sininho e continua comigo para que você receba a continuidade desse vídeo e possa entender melhor, sair desse processo e começar a viver uma vida diferente. Se esse conteúdo te atravessa de alguma forma e fez diferença no seu dia a dia, se inscreva no nosso canal para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas e possam ajudar a outras pessoas a mudarem de vida e ter mais resultado na sua existência. O mais profundo sobre isso é perceber que muitos padrões emocionais não são escolhas conscientes, mas feridas antigas tentando se repetir até serem compreendidas. Existe uma parte dessa explicação que poucas pessoas conseguem perceber. E a doutora Andrea Vermont aprofunda isso no conteúdo completo. A segunda parte do vídeo e os cursos estão no link da descrição.